Então vamos lá, pessoal, dando sequência então aos nossos vídeos aqui sobre os artigos relativos à parte da educação na Constituição Federal de 88, nós falamos no vídeo passado sobre o artigo 205, que trata do direito e do dever à educação, né? Um direito de todos e um dever do Estado à educação, a promover a educação. Pois muito bem, nós vamos do 205 até o 214, eu vou dividir em vários vídeos, porque apesar de ser 11 artigos de lei na Constituição falando sobre educação, são artigos, na maioria deles, artigos muito extensos e que tem muito conteúdo. Né? Igual ao 205 que nós vimos no vídeo passado. Se você não viu, volta lá, dá uma olhada, que é o artigo mais importante. Pois bem, aqui eu mostro para vocês, eu mostrei para vocês na aula passada, na conversa passada, a nossa sequência de artigos que vamos analisar do texto constitucional, e nós já analisamos aqui este primeiro artigo aqui, que é o 205. Agora nesse outro vídeo, vou tentar falar do 206, que é um artigo que fala dos princípios da educação, que é extenso, tem bastante incisos, tem 3 parágrafos. Os das universidades, que já é um pouquinho menos extenso. Então, eu vou tentar me ater a esses 2 artigos nesse próximo vídeo aqui, nesse vídeo que nós estamos agora aqui. Então, vamos lá. 205 está aqui, a gente já tratou, já falou. Vamos ver aqui agora o 206. Deixa eu diminuir aqui. Bom, 206, igual eu falei para vocês agora há pouco, ele trata sobre os princípios, né? Os princípios. Ó, vamos ler o caput, né? O caput quer dizer a cabeça do artigo. Ele fala lá: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, são os princípios relacionados ao ensino. Tá? Qual que é o primeiro? O primeiro é o princípio da igualdade de condições. Vou pegar aqui o marca-texto para destacar as palavras-chave, as frases-chave que vocês têm que ter na cabeça para não cair em pegadinha na prova. Então, tá lá. Igualdade de condições. Então, a educação, ela se rege pela igualdade de condições. Nós vivemos num país extremamente desigual. Como é que o Estado vai garantir igualdade para pessoas que têm condições completamente desiguais? Vamos pensar num caso extremo, e que é um caso muito discutido na área da educação. Tá? Como é que eu dou igualdade de condições para uma criança com deficiência, pessoa com deficiência? Sendo que eu tenho uma outra criança que não tem nenhuma deficiência, você vai me dizer que as condições dessas crianças elas são idênticas? Não são idênticas. Mas a educação ela tem que ter condições igualitárias. Tem que ser dado condições que reequilibre o acesso à educação para essas crianças. Não só o acesso, é o acesso e a permanência. Vamos pensar numa criança que tem uma família estruturada economicamente e uma outra criança que é bem pobrezinha, que mora em uma condição bem desumana mesmo. Essa criança, ela tem uma tendência de abandonar o estudo para ir trabalhar, para pôr comida dentro de casa. A outra não, a outra tem uma tendência de seguir a vida escolar. Como é que o Estado vai dar igualdade de condições tanto para o acesso como para a permanência? Então, fiquem atentos a isso. Então, um dos princípios é a igualdade de condições ao acesso e à permanência. O que a questão pode fazer? Pode tirar, por exemplo, a permanência. Falar igualdade de condições para o acesso. Aí você, opa, peraí, está faltando mais alguma coisa nesse artigo aqui. Permanência também. O segundo princípio é o princípio da liberdade de... Aqui é a ideia da liberdade. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A gente fala muito sobre educação sexual, falar sobre educação sexual nas escolas, meu Deus e tal. A Constituição garante que o ensino é livre, mas esse ensino, a atuação do professor, ela é livre, a ideia de aprender ela é livre, mas ela é uma liberdade absoluta?
Não, porque nenhum princípio constitucional ele é absoluto. Ele sempre tem uma relativização. Qual que é o limite da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, pensamentos e tudo mais? O limite é o limite ético, né? Teria algum problema o professor ensinar sobre educação sexual na escola? Não vejo problema desde que isso esteja dentro de um limite ético. Eu sei que tem muito debate na sociedade sobre isso, mas o que vai ser o parâmetro dessa liberdade é o limite ético. Mas não pode haver temas que não podem ser tratados na escola. É livre, a atuação do professor é livre. No pensamento, na arte, na divulgação do pensamento, né? Divulgação do pensamento. Então, é um outro aspecto. Aqui, nosso papel aqui não é ficar debatendo essas questões. Nosso papel é dizer a lei seca. O artigo 206 fala que um princípio é o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ele pode, novamente, mudar isso daqui e falar que não é livre a divulgação de pensamentos. Por exemplo, opa, não, peraí. Pode cair uma questão lá que não é livre a atuação do professor. Não, a atuação do professor é livre, ó, livre de ensinar. Ele tem liberdade para ensinar. Então, só toma cuidado com isso, que a prova vai te pegar nesse sentido. Nosso papel aqui não é fazer esses debates. Quem debate isso é vocês que vão atuar mais na área da educação, né? Atuam mais diretamente isso na área da educação. O princípio também da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Ou seja, não será adotado pelo Estado brasileiro uma concepção pedagógica específica. Ah, vamos seguir a linha Paulo Freire, vamos seguir a linha, sei lá, Vygotsky, Piaget. Eu não sei porque eu não sou da área da educação, mas eu sei que tem várias concepções pedagógicas. O Estado brasileiro ele não vai assumir uma concepção pedagógica. Ele assume, na verdade, a ideia de pluralidade. Pluralidade. Isso aqui está conversando lá com os primeiros artigos da Constituição, que fala dos fundamentos da República. Né? A pluralidade política, a pluralidade de ideias. A gente é um país plural. Nós não podemos nos fechar. O Estado não se fecha no pensamento. Pelo menos é essa concepção que está na Constituição. Como é que ele pode cair na sua prova? Mudando isso aqui, mudando essa questão da pluralidade, colocando que vai ser adotado uma concepção específica. Não é uma concepção específica, é uma pluralidade. Outra coisa, nós somos um país capitalista, com um modelo de economia capitalista, e a educação ela vai ser trabalhada tanto em instituições públicas como em instituições privadas de ensino. Então, nós não temos só o ensino básico público ou só o ensino básico privado. Nós temos uma pluralidade, inclusive tendo esses dois modelos de educação atendidos pela rede pública e atendidos pela rede privada, convivendo no mesmo estado, sem problema nenhum, né? Outro princípio é o princípio da gratuidade do ensino público. Então, o ensino público brasileiro, ele tem como princípio ser gratuito. Olha como que está aqui. O ensino público, a pegadinha na prova pode ser a gratuidade do ensino em estabelecimentos. Ele tira o público dali. Não, no público. É só pensar um pouquinho. O ensino privado, numa escola privada, é gratuito? Ele pode ter bolsa, mas em regra, o ensino privado ele é pago. A família paga, né? A família do aluno paga. Então, ele não é gratuito no ensino privado. Então, ele poderia colocar lá para te confundir. O ensino gratuito, a educação no Brasil será sempre gratuita. Ele pode colocar isso. Será sempre gratuita. Opa, não. O princípio é que na educação pública é gratuito. Beleza. O quinto inciso aqui dos princípios, a valorização do profissional. Então, um dos princípios que rege a educação no Brasil é a valorização do profissional escolar.
E aqui quando ele fala dos profissionais escolares, ele não está falando só do professor e da professora. Ele está falando de todos, de você que vai prestar para agente escolar, de você que vai prestar para assistente de gestão pública ou de gestão escolar, para todas aquelas pessoas que trabalham, que são profissionais na área de educação. Tá? Aqui a pegadinha poderia ser valorização dos professores. Aí continua, né? Garantidos na forma da lei, etc, etc. Opa, tá certo, valorização dos professores, mas não só dos professores. Então ele estaria limitando o princípio constitucional. O princípio constitucional é mais amplo, é a valorização de todos os profissionais da educação. Né? Então toma cuidado aqui, ele poderia fazer uma pegadinha com você aqui, trocando a palavra profissionais por professores. Né? A gente sabe que a escola não é feita só de professores. E o pessoal da merenda? Né? Também extremamente valorizados, principalmente pelos alunos. Na forma da lei, planos de carreira, ó, tem que ter plano de carreira, então a lei, na forma da lei, é a lei que vai estabelecer. Depois nós vamos falar lei orgânica, LDB, nós vamos falar das outras leis que falam sobre a educação e que está no programa de vocês também, no edital de vocês. Mas o plano de carreira, o ingresso exclusivamente, grifa isso aqui, por concursos públicos de provas e títulos. Existe uma tendência aí nos últimos tempos da terceirização da educação, a gente debate muito isso, tem muita discussão, não é o nosso caso aqui agora, porque para o concurso de vocês, lembra, é lei seca, e se é lei seca, a gente tem que ver o que está na lei, e a questão pode brincar com isso. E aqui a lei seca fala que os profissionais da educação vão tomar posse, vão ingressar no cargo através de concurso público de provas e títulos exclusivamente. Então, eles podem colocar aqui preferencialmente por concursos públicos. Ó, como que muda o conteúdo. Preferencialmente por concurso público ou exclusivamente por concurso público? Opa, exclusivamente. O preferencialmente é a pegadinha. A regra é exclusivamente, desculpa, tá vendo? Até eu estou me confundindo nos advérbios aí. É exclusivamente por concurso público. Toma cuidado com essa outra frasezinha aí, tá? 6. Gestão democrática do ensino. Então, ó, a gestão, como que será a gestão da escola de acordo com a Constituição da República? A gestão da escola será uma gestão democrática. Vai ser feita pela direção, mas também tem que se chamar os pais, tem que se chamar os professores, os próprios alunos, a comunidade. Então, essa que era a ideia quando a Constituição traz aqui, no 206, inciso 6, que a gestão é democrática. Ela tem que ser feita, pensada, a escola, ela está dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Ela tem que ser pensada por todos, de uma forma democrática. A pegadinha pode estar aqui, nessa palavra democrática. A gestão será feita apenas pela direção da escola. Não! A gestão escolar será feita de forma democrática. Né? Forma democrática. Na forma da lei. Aí depois a gente vai ver as questões da lei. Mas a pegadinha pode estar aqui. Ele pode colocar lá numa das alternativas. A gestão da escola será feita pela direção. Será feita pelo diretor de ensino. Pelo governador. Não, a gestão escolar ela é democrática. Por isso que nós temos os conselhos. Conselhos de educação, conselho municipal, conselho estadual, conselho federal. Tá? Então, grava isso. Outro, garantia de padrão de qualidade. A gente briga muito por essa questão da qualidade. A gente briga muito na educação por essa questão da qualidade, vive falando sobre isso, e isso é uma garantia que está ali. O difícil é implementar isso na prática, né? Mas, como a nossa prova ela pergunta sobre texto de lei, nós estamos analisando o texto de lei. E o texto da lei fala garantia de padrão de qualidade. Então, tem que garantir o padrão de qualidade. A questão pode brincar aqui com essa questão da qualidade. Né? A 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então, o estabelecimento, o piso salarial, ele é um princípio também
do ensino e da educação, né, para o profissional da educação pública, né, da escola pública, está aqui, ó, da educação escolar pública. O 9, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Gente, toma cuidado com esse finalzinho aqui. Quer dizer, lembra lá no artigo 205 que nós falamos que a educação é um direito de todos. Não é só um direito da criança, é um direito de todos. E esse direito vai ser garantido. Ele é um direito garantido à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então vamos pensar naquela pessoa que não conseguiu estudar durante a sua infância, teve que trabalhar, viveu numa situação complicada, nós sabemos que isso é uma realidade no Brasil, e depois de adulta, quer estudar, quer aprender. O Estado tem que garantir o direito à educação para essa pessoa, tem que garantir o aprendizado. A pegadinha pode estar aqui, ao longo da vida. Eles podem colocar lá que é garantia do direito à educação e aprendizagem na infância. Opa, não é só na infância, é ao longo da vida. Aí, o artigo 206 termina com esse parágrafo único. Vamos ver o que ele fala para a gente. A lei disporá sobre as categorias, fala sobre as categorias de trabalho dos trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira. Lembra que a gente falou lá dos planos de carreira em um dos incisos, né, que vai ser estabelecido em lei federal, no âmbito tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, haverá essa questão das categorias profissionais e dos planos de carreira para os profissionais ligados a cada um desses entes federativos, no âmbito da União, dos estados, dos municípios e no Distrito Federal. Tudo bem? Vamos para o 207, para o vídeo não ficar... Já está meio extenso, mas é que o artigo 206 eu acho que ele é um artigo bem cobrado, então é bom a gente ter namorado ele. O 207 é rapidinho. Ele fala sobre as universidades. A universidade também, apesar de não fazer parte da educação básica, porque a educação básica é aquela que vai do ensino fundamental até o ensino médio, dos 4 aos 17 anos, mas as universidades elas também estão presentes dentro da Constituição, também faz parte do sistema educacional brasileiro. Então, olha lá, as universidades gozam de autonomia. Autonomia. Que tipo de autonomia? Autonomia didático-científica, quer dizer, a própria universidade pensa como que ela vai elaborar o seu plano de aula, o seu plano de educação, como que vai ser feitas as pesquisas, né? Didático-científico. Administrativo, como que ela vai administrar os seus funcionários, os seus prédios, seus institutos, gestão financeira e também autonomia do seu patrimônio. Quer dizer, a universidade, apesar de estar ligado a algum ente federativo, ela tem autonomia. A universidade ela se rege ali sozinha, tá certo? Então eles podem trabalhar alguma questão falando sobre essa questão da autonomia da universidade. As universidades não gozam de autonomia didático-científica, ou pegam só um pedaço desse aqui. As universidades não gozam de autonomia financeira. Não, sim, tem a gestão financeira, ela é autônoma. A universidade recebe o dinheiro e ela faz a gestão desse dinheiro para as suas necessidades lá, né? E obedecerão o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ó, indissociabilidade quer dizer não pode separar. A universidade ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Se você está falando de uma universidade, ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Aqui ele pode falar assim, que a universidade só precisa ter pesquisa, ou só precisa ter ensino e pesquisa. Não, faltou a extensão. Então toma cuidado com esses 3 aspectos aqui que as universidades têm que ter, porque é muito caro. A autonomia das universidades, o ensino, pesquisa e extensão são características das universidades. Está previsto na Constituição, pode ser objeto de questão. É facultada às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Aí você fala assim, ele pode perguntar lá, ou ele pode falar assim, ó,
As universidades não podem contratar professores estrangeiros. Pode, pode. É facultado. Ó. Quando ele fala facultado, é um poder. A faculdade pode. Não é um dever. Lembra a diferença? Dever é uma obrigação. Faculdade é um poder. Então, a universidade é que escolhe se ela vai contratar aquele professor italiano, francês, chileno. É a universidade que escolhe. É uma faculdade, não é uma obrigação. Se também não quiser, não precisa. Lembra, a faculdade ela tem autonomia administrativa. Então, ela pode. Tá? Os dispostos neste artigo aplicam-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, aqui também aos institutos, né, de pesquisa, né? IPEM, IPEA, todos esses institutos de pesquisa que nós temos no Brasil. Então, se aplica também essa mesma ideia de autonomia, de indissociabilidade e de poder contratar profissionais estrangeiros. Então, a gente fica por aqui. Para o vídeo também não ficar muito extenso, já analisamos 3 artigos muito importantes. O 205 e o 206 são os mais cobrados em provas. E a gente se vê de novo daqui a pouco no próximo vídeo, já a partir do 208, que ele é um pouquinho mais extenso, mas que também é bastante cobrado.